amigos cinéfilos, como vocês já devem saber, essa semana vai estrear o filme de terror mais esperado aí do ano, Cemitério Maldito, uma obra aí de Stephen King, é uma refilmagem. E então, hoje aí eu trouxe os 16 melhores filmes baseados nas obras de Stephen King. Antes de mais nada, quero convidar vocês a se inscreverem no canal se ainda não são inscritos, ativarem o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal e se curtirem esse vídeo, deixar aquele like para sempre dar aquela força. Primeiro aí que eu vou falar é Carrie a Estranha, de 76, que conta a história de uma moça ingênua, tímida e dominada aí por uma mãe muito religiosa, e a menina aí estuda, mas não tem muitos amigos e é chacota do restante aí dos colegas. Até que um dia ela descobre que tem poderes mentais e pode fazer muitas coisas. E então um dia aí ela é convidada para o baile, do que era para ser uma noite mágica, para Carrie se torna um verdadeiro vexame aí quando os colegas armam uma para ela e Carrie aí não se segura e acaba fazendo um estrago geral na festa, matando muitas pessoas aí com seu poder paranormal. Depois teve uma refilmagem em 2002 só para televisão e em 2013 foi para o cinema, mas o melhor mesmo é o primeiro lá de 76. O segundo aí é O Iluminado, de 1980. No filme aí, um pai, junto com a sua esposa, vão tomar conta de um motel que fica fechado, principalmente no período aí de nevasca. Nisso ele pensa que será o ambiente perfeito para ele escrever aí uma obra sua. Porém, com o tempo, ele começa a presenciar atividades paranormais estranhas nesse hotel macabro, como vultos e vozes. E aí ele não sabe se está ficando louco ou se aquilo que ele está vendo é real. Mas então ele vai descobrindo que esse lugar não é apenas um hotel chiquérrimo, mas que tem uma história macabra aí com seus hóspedes. E com isso, Jack Nixon aí, que é o personagem principal, vai sendo levado ao limite, ao ponto de machucar sua mulher e filhos. Em terceiro lugar, Christine, o carro assassino, de 1983. Outro filme aí muito bom, que conta a história de um rapaz nerd da escola aí que decide um dia comprar um carro. Nisso, o que deveria ser aí uma tarefa simples para um adolescente se torna algo muito sinistro quando ele conhece um carro estranho, mas porém muito bonito, e ele logo de cara já é induzido aí a comprá-lo. Nisso ele trata o carro com muito amor, começa a andar com ele e fazer até um certo sucesso. Mas o que os amigos vão percebendo é que esse carro está fazendo com que ele mude e fique muito estranho, pois há alguma presença maligna aí que faz com que esse automóvel belíssimo mate pessoas e faça as maiores maldades. Em quarto lugar, Colheita Maldita, de 1984. Conta a história de crianças e adolescentes que do dia para a noite viram assassinos cruéis e matam todos os adultos aí de uma cidade pequena, seja o pai, mãe, avó, qualquer um. E um casal aí que está viajando e não tem noção do que está acontecendo, para nessa cidade e acabam sendo mais uma vítima aí dessas crianças malvadas que torturam os dois de formas inimagináveis até levá-los aí à loucura. Em quinto lugar é Cemitério Maldito, de 1989. Sim, a nossa grande estreia aí da semana. No filme aí, nós temos um pai e uma mãe que tem um filhinho e acabam de se mudar para uma nova casa. Porém, o que eles não sabem é que a casa fica próximo de uma estrada muito perigosa. E um dia, por descuido aí dos dois, a criança pequena acaba atravessando essa rua e é atropelada por um caminhão. Ambos aí acabam tendo que enterrar seu filho, mas então, desolados ali, o pai acaba sabendo de uma lenda de muitos anos em que há um cemitério em que, se você enterrar qualquer coisa ali, seja pessoa ou animal, eles voltam à vida. Só que o problema é que eles não falaram para ele
que não volta da mesma forma. Mas então esse pai desesperado decide levar o corpo de seu filho e enterrar nesse cemitério. O pior erro, o menino volta, mas um menino ruim vai lá e mata um por um, seja pai, mãe, vizinho ou amigo. Cemitério Maldito é um clássico de terror que causa medo até hoje e vai ser uma super estreia. Sexto lugar, It, a coisa aí do palhaço assassino It. O primeiro foi em 1990 e foi tipo um telefilme, uma minissérie aí para televisão com 3 episódios. A história conta crianças aí de uma cidade pequena acabam sendo vítimas de um palhaço monstruoso que mora nos bueiros da cidade chamado It. E todas elas aí começam a desaparecer e ninguém sabe o seu paradeiro. Então um grupo aí de amigos começa a investigar esses desaparecimentos e descobrem o que há por trás desse palhaço aí. Anos depois, eles todos já adultos voltam à cidade e tentam solucionar isso e dar um fim nesse palhaço monstruoso que mata as crianças dessa cidade. E então, em 2017, teve a refilmagem de mesmo nome, It, a Coisa, e foi um grande sucesso. Em sétimo lugar, Louca Obsessão, de 1990, estrelada aí pela Kathy Bates. No filme aí um escritor acaba se acidentando, por sinal um escritor muito famoso, e é resgatado por uma senhora que mora aí numa casa bem isolada. Ele então, com uma fratura na perna, não tem muito para onde ir e acaba sendo aí um hóspede sendo cuidado por essa senhora. Mas então ele descobre aí que ela é uma grande fã de todos os seus livros e na verdade ela não é tão boa assim. Mas então, quando ele descobre os planos dessa mulher louca, ele faz de tudo para escapar e tenta lutar para se livrar de uma mulher obcecada. Em oitavo lugar, temos aí o filme Um Sonho de Liberdade, que sai um pouquinho do aspecto terror aí de Stephen King, mas não deixa de ser um ótimo filme. Conta aí a história de um rapaz que acaba de ser sentenciado a 2 prisões perpétuas depois de ser acusado de ter matado sua mulher e o amante dela. Porém, ele sabe que não é culpado, que não cometeu esses crimes. Então, ele tenta de todas as formas provar sua inocência. Nisso, ele passa por momentos de apuros, começa a viver essa vida na prisão, vê como é, faz amizades com alguns detentos que têm histórias aí emocionantes e se mostra aí um preso exemplar, mas enquanto isso ele planeja a sua grande fuga. Em nono lugar, Voo Noturno, de 1997. Conta a história de um aeroporto que começa a acontecer coisas muito estranhas. Pessoas aí começam a desaparecer. Um jornalista então decide averiguar essa história louca. Ele começa a ver que o negócio ali é muito pior e que há uma força sombria até o momento que ele tem o grande encontro com o ser monstruoso que vaga por esses corredores e pistas desse aeroporto e é uma das cenas mais macabras do filme. Em décimo lugar, Caminhões, o Comboio do Medo, de 1997. Um filme bem simplesão aí, mas tem uma história muito legal, em que um grupo de pessoas acaba ficando presas num posto de gasolina aí pequeno, que tem aí uma pequena conveniência, quando caminhões, estranhamente, não deixam eles sair do local. À medida que alguns tentam, são mortos, atropelados, mas o negócio fica cada vez pior quando as pessoas aí descobrem que não há ninguém no volante e que na verdade esses caminhões aí têm tipo uma vida própria, como se tivessem possuídos por alguma coisa. O filme aí tem bastante terror e muita tensão do começo ao fim. E em 11º lugar, A Espera de um Milagre, de 1999. E conta a história aí de um homem que está sendo acusado de ter matado 2 irmãs gêmeas aí de formas monstruosas. Ele então é condenado à morte. Enquanto aí aguarda sua execução, ele alega aí que é um homem inocente, mas nenhum dos guardas aí no começo acredita nele.
Porém, um deles aí, que é o Tom Hanks, começa a se aproximar deste homem e a perceber que ele não teria como cometer tal atrocidade. E à medida que a relação dos dois vai ficando cada vez mais forte, o Tom Hanks percebe que ele não só é um homem simples, mas como tem um dom sobrenatural. E nisso aí ele tenta convencer seus colegas a ajudarem a esse pobre homem escapar da prisão e não ser executado por algo que ele não cometeu. Em 12º lugar, Rose Red, a Mansão Amaldiçoada, de 2002. E na verdade foi feita aí uma minissérie de 3 episódios para televisão. E conta a história de uma mansão que é enorme, pois a sua dona sempre quis construir cada vez mais e mais. Há relatos que, mesmo depois dela ter morrido, barulhos estranhos nessa mansão de construção continuam ecoando aí pelo local. Então, para estudar esse local aí assombrado, um grupo de médiums, os melhores, por sinal, aí dos Estados Unidos, é enviado para essa casa. Começam a viver um verdadeiro terror. Rose Red aí é um ótimo filme de terror, principalmente por ter uma mansão enorme e macabra. Em 13º lugar, Janela Secreta, de 2004, estrelado aí por Johnny Depp, que faz um escritor que já teve a sua época e hoje está numa decadência, recém-divorciado e morando no meio do nada. Mas então um dia um homem estranho bate à sua porta e alega que uma das obras aí do Johnny Depp é uma cópia da obra deste homem que havia escrito há muito tempo antes. E à medida que ele vai mergulhando nesse mistério, segredos obscuros vão vindo à tona. Janela Secreta é um ótimo filme de suspense com um final surpreendente. Em 14º lugar, O Nevoeiro, de 2007, conta a história de um grupo de pessoas que acaba tendo que ficar presas aí no mercado quando criaturas monstruosas acabam invadindo a cidade e matando as pessoas. E isso vai desde aranhas gigantes a monstros enormes com tentáculos. As pessoas aí, sem saber o que está acontecendo e o que fazer, se isolam nesse local, mas à medida que vai passando, o desespero vai ficando maior e aí vai havendo os conflitos, enquanto monstros aí estão querendo matá-los. Em 2017, teve uma série com o mesmo nome, O Nevoeiro, mas devido à baixa audiência, ela só teve apenas uma temporada, mas é claro que o filme é muito melhor. Em 15º lugar, o filme 1408, de 2007 também, estrelado por John Cusack e Samuel L. Jackson. Conta aí a história de um escritor que acabou de perder sua filha e não consegue achar mais nenhuma inspiração. Então, um dia ele recebe uma carta convidando ele para conhecer esse hotel, alegando que há muitas coisas estranhas acontecendo. Ele aí chegando neste hotel chiquérrimo, descobre sobre o quarto 1408, pois há histórias de que esse quarto tem uma maldição e todo mundo que se hospeda lá acaba encontrando o seu fim, seja se jogando pela janela ou cortando os pulsos na banheira. Ele então, não acreditando, decide passar uma noite aí no 1408. À medida que a noite vai passando, ele começa a ouvir vozes, ver vultos e começa a perceber que o quarto está levando ele ao limite, deixando ele louco. 16º lugar, pessoal, o último aí, Tempestade do Século, de 1999. Conta a história de uma cidadezinha aí pequena chamada Little Town, que fica numa ilha longe do continente, e os habitantes aí estão se preparando para uma forte tempestade que está chegando. Mas então, o que eles não estavam preparados mesmo é para a vinda de um homem estranho na cidade que nunca aí ninguém viu, e o pior é que ele começa a mostrar aí sinais de que sabe muito sobre os moradores deste lugar.
e começa a contar segredos aí de cada um, segredos por sinal aí obscuros. Mas então, à medida aí que a gente vai se aprofundando na história, vamos abrindo mais aí desses moradores e também mais sobre esse homem misterioso e então a sua real intenção. Bom, pessoal, essa foi minha curiosidade de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa lista aí e se vocês já assistiram a algum desses filmes ou leram algum livro de Stephen King, coloquem aí nos comentários. Valeu, pessoal, obrigada, fui!